Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nessa aula a gente vai estudar a primeira parte do tópico Serviços Públicos, onde a gente vai analisar os seus conceitos e a classificação. Só que antes de começar, dê uma conferida no nosso canal aqui, gente. Se inscreva no canal, para ajudar a gente também a não perder as novidades. Confira nossos livros publicados na Amazon, eu deixei a descrição no canal e nesse vídeo também. E dê uma conferida, qualquer dúvida é só conferir lá no nosso site www.direitoemtópicos.com. Vamos à aula então. Serviços públicos, né? Então a gente vai começar essa aula, vamos tentar ser o mais sucinto possível, né? E vamos começar essa aula conceituando o serviço público. O decreto 6.017 de 2007, ele traz uma definição legal do que é serviço público, lá no artigo 2º, inciso 14. Serviço público é atividade ou comodidade material flexível diretamente pelo usuário que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa. Já na Lei 13.460, mais recente, de 2017, ela traz também uma definição legal do que é serviço público, lá no artigo 2º, inciso 2º. Serviço público é o quê? Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Bem, o que nós temos que considerar é o que diz a Constituição quanto às atribuições do Estado. Para o diploma constitucional, o Estado ele é o titular dos serviços públicos. Então, havendo uma concessão ou permissão para que particulares prestem o serviço público, né, a responsabilidade gira em torno do quê? Que a gente já viu aqui, a responsabilidade civil do Estado. Então, com o intuito de ilustrar o que acabamos de ver, a gente vai dar uma lidinha aqui num dispositivo da Constituição brasileira que trata do assunto. Por exemplo, o artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação do serviço público. Aqui a gente mostra que é responsabilidade do Estado, mesmo que indiretamente. Claro que quem estiver exercendo também vai responder, né? Então, podemos, enfim, aqui conceituar o serviço público conforme uma visão doutrinária. Para a doutrina, há 3 definições aceitas. Tem a definição subjetiva orgânica, que é o quê? O serviço público ele é aquele, gente, que é prestado de forma direta pelo Estado. Contudo, a doutrina ela tem rechaçado, gente, tal definição, porque entende que o Estado também pode prestar tal serviço de forma indireta, não só direta, né? Então, não é uma definição bem aceita no campo doutrinário. A outra definição é a definição material ou essencialista. Neste caso aqui, o entendimento é que a natureza do serviço é que define o enquadramento da atividade como um serviço público ou não. Ou seja, para essa corrente, o serviço público é aquele que atende às necessidades coletivas. Há também crítica da doutrina por se entender que o serviço público ele fica muito restrito, deixando de lado os serviços secundários ou administrativos, sendo também uma corrente muito minoritária. E tem o conceito formal que entende que o Estado ele responde pelas atividades que podem ou não serem reconhecidas como serviço público. Nesse conceito aqui, o que se verifica é que o serviço público ele está presente tanto no direito privado quanto no direito público. E é chamado como um sistema híbrido. E é considerado o conceito mais aceito na doutrina, né? Então, a partir desse ponto, a gente pode analisar as classificações doutrinárias sobre serviços públicos. Vamos ver cada uma delas aqui. De acordo com a doutrina, né, os serviços públicos eles podem ser classificados da seguinte forma. Podem ser serviços coletivos uti universiti, universais e serviços singulares uti singuli. Os serviços coletivos, né, ou uti universi, eles são todos aqueles serviços prestados a todos os destinatários indiscriminadamente. Entendeu? Você não define a quem está sendo prestado e para que propósito. Ou seja, aqui os administrados eles usufruem dos serviços de forma indireta. Já em relação aos serviços singulares, o uti singuli, são aqueles serviços destinados a destinatários específicos, dando o quê? Um ensejo, neste caso aqui, né, por exemplo, a possibilidade da cobrança do tributo taxa, porque fica de fácil mensuração o serviço que está sendo prestado. A outra classificação são os serviços administrativos, econômicos e sociais. Bem, os administrativos são os serviços executados diretamente pela administração, gente. Para quê? Para atender às necessidades internas dela. Já os econômicos, também chamados de industriais ou comerciais, são os serviços públicos que geram renda para o prestador de serviço. Aqui, por exemplo, geralmente essa renda vem por meio de tarifa pública, no caso de passagem de ônibus, por exemplo.
E os serviços sociais são aqueles executados pelo Estado para realizar os interesses sociais básicos, como no caso de assistência médica, hospitalar, uma escola pública, beleza? Outra classificação são os serviços propriamente ditos, que são indelegáveis, e os de utilidade pública, que são os serviços delegáveis. Os serviços indelegáveis, né, são aqueles prestados diretamente à sociedade e que são essenciais para a atividade administrativa, como no caso da segurança pública feita por agentes policiais. E os serviços de utilidade pública, que são aqueles que visam, gente, o reconhecimento da conveniência. Não vislumbra aqui a necessidade ou essencialidade. Pode ser prestado de forma indireta pela administração, como no caso que, um exemplo, transporte público e uma empresa fornecedora de energia elétrica. Outra classificação são os serviços exclusivos e não exclusivos. Bem, os exclusivos são os serviços, por exemplo, serviço postal do Correios. E os não exclusivos são aqueles em que os particulares podem prestar, independentemente da delegação do poder público, né, como o caso de uma prestação de serviço escolar, abrir uma escola particular. Outra classificação, para a gente fechar aqui, são os serviços próprios e impróprios. Os serviços próprios, eles são os serviços que atendem às necessidades coletivas, e os impróprios, também chamados de virtuais, são aqueles prestados por particulares, mas sob um regime de fiscalização específica do Estado, como no caso das instituições financeiras, que o Banco Central fiscaliza. Então, aqui a gente chega ao final desta aula de Direito Administrativo, a primeira parte que a gente está vendo aqui sobre serviço público, né, onde a gente viu o conceito e a classificação doutrinária. Na próxima aula a gente vai dar andamento ao assunto, onde a gente vai ver os princípios aplicados aos serviços públicos. Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.